A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus, através da nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade. Programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita. E o nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Programa A Consolação de Jesus, que conta com a participação de vocês através do WhatsApp. Mande suas mensagens de texto para o número 21 98459 3950. 98459-3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Mas, sem demora, vamos agora para o texto que nós vamos ler, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13. Aconteceu que, estando ele à mesa na casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia é que eu quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aí está, meus queridos amigos e irmãos, o texto de hoje, repetindo, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13, onde Jesus dá uma aula do que é ser verdadeiramente religioso ou verdadeiramente ser cristão. Nós vimos que ao longo do tempo nós nos tornamos intransigentes, nós que eu digo, a humanidade em geral, mas principalmente aqueles que se dizem religiosos, e nós precisamos compreender melhor a função de Jesus em nossas vidas. Jesus não veio para apontar os erros das nossas vidas. Jesus não quer que nós nos tornemos perfeitos de uma hora para outra. Jesus sabe muito bem o quanto nós precisamos caminhar e quantas coisas nós precisamos modificar dentro de nós. E isso não se dá de uma hora para outra. Isso leva tempo. É óbvio que isso também não pode ser desculpa para dizer que eu sou assim, né? Aquela chamada, como o Gastão dizia, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, eu tenho que trabalhar dentro de mim para ser melhor a cada dia, mas me entendendo e me aceitando do jeito que eu ainda sou. Uma coisa não faz com que a outra deixe de existir. Ou seja, eu ter que trabalhar para me melhorar não me torna uma pessoa intransigente comigo mesmo. Então eu preciso
olhar para mim, me reconhecer, saber quem eu sou, saber como eu sou e pensar como é que eu devo melhorar a cada instante. Mas certamente sabendo que eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou novamente magoar alguém, e isso faz parte do processo. Isso não é algo separado do processo evolutivo, não, isso faz parte do processo. O erro faz parte do processo evolutivo. Nós precisamos realmente cada vez errar menos. E com relação aos outros, aos demais irmãos, meu Deus, eu preciso ver que Jesus nos deixa muitas e muitas dicas de que o verdadeiro cristão deve ser misericordioso, deve olhar para o próximo, como diz a questão 903 do Livro dos Espíritos, não com o intuito de divulgar o erro do outro, não com o intuito de criticar negativamente o outro, mas com o intuito de ver dentro de si se tem algo que eu recrimino no outro. Se eu olho para um defeito de alguém, eu preciso olhar para dentro de mim e ver se eu tenho aquele defeito. Então, esse é o fundamento básico do cristianismo: misericórdia, ser realmente transigente, não intransigente com os erros alheios. Mas vamos dar continuidade ao nosso programa, chamando os nossos irmãos que irão tecer seus comentários sobre o ponto de hoje. Pois é, João, e eu estava aqui ouvindo seus comentários, não é? E refletindo acerca da doutrina espírita com relação a essa passagem do Evangelho de Jesus segundo Mateus, não é? E a gente precisa separar uma coisa de outra, porque há doentes do corpo e doentes da alma, não é? É importante a gente destacar quando Jesus nos fala de enfermos da alma, tá? E na passagem, no versículo, não são os que gozam de saúde os que precisam de médico, né? Exatamente, quem precisa de médico são aqueles que carregam algum tipo de enfermidade, tá? E a gente, em sabendo disso, né, em sabendo que podem existir esses dois tipos, que a doutrina espírita explica muito bem, quando você vai se aprofundando em todos os ensinamentos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos entendendo que carregamos em nós várias situações, variantes, né, que precisam ser muito bem estabelecidas para que possam ser tratadas mediante a medicina material, não é isso? E mediante o remédio espiritual que precisamos, tá? E é exatamente isso que nós verificamos nessa passagem do Divino Mestre acerca dessa refeição. Porque ele faz refeição, né? E a gente precisa entender que as refeições aconteceram, muitas delas em dias de comemorações, de festividades religiosas, e Jesus se reunia com todos aqueles que estavam querendo, né? Estavam, pelo menos de alguma forma, demonstrando vontade de mudar, vontade de receber o remédio, de receber o alívio. Por isso, sim, todos os demais ficaram estupefatos, né? Por que Jesus senta-se à mesa com publicanos? Não é isso? Então, é uma maneira da gente entender que todo aquele que ainda carrega em sua estrada, né, dificuldades, apegos, né, e não tem ainda uma compreensão de que a vida não se resume tão somente nesse pedacinho de carne aqui, que ela é muito mais do que isso, né? E estando esses espíritos ainda nessa encarnação, praticando atos, praticando situações ainda muito levadas às relações com o mundo físico, né, apegadas ao extremo a isso, né, precisavam eles sim de receber ali de alguma forma algum fluido,
alguma benesse, algum bálsamo, algum ensinamento, alguma palavra do Cristo em relação às suas atitudes. Então a gente precisa compreender também, né, que essa passagem, nesse versículo, tá, Emmanuel nos fala no livro em que ele comenta esse versículo, tá, né, e que ele diz assim: ante o Divino Mestre, milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Carregamos, né, de muito tempo atrás situações que precisam ser resolvidas. E Jesus sabia disso, porque Jesus conhecia e conhece a todos nós, não é isso? Médium de Deus, né? Exime a mediunidade, equilibrada a mediunidade, né? Exatamente de acordo com ao espírito a que se referia, né? Tinha esse olhar clínico, né, em cima de todos nós. Ainda continuava Emmanuel dizendo assim: carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico, e basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. E ele vai discorrendo com relação às situações da cólera, do egoísmo, da revolta, da vaidade, né? Tantas e tantas situações do ódio, da ignorância, né? E vem trazendo para a gente situações que precisavam ser resolvidas, que precisavam ao menos serem encaminhadas, né? Serem reflexionadas por cada um que estava sentado à mesa. É por isso sim que ele disse, né, que ele veio para os que necessitavam. Haja visto, e é importante a gente abrir um parênteses aqui, né, e dizer neste parênteses que ele sabia muito bem de todos aqueles que ainda carregavam certas chagas, mas que já estavam no caminho, já estavam seguindo o caminho. Então, já estão, né? Não necessitam, eles precisavam sim que ele estivesse próximo daqueles que ainda não conseguiam enxergar o caminho, enxergar a direção a ser tomada nesse caminho que é o da mudança, que é o da reforma íntima, que o próprio João aí trouxe para a gente, né? Lá nas questões 900, não é isso? 909 e seguintes, que Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos, que é justamente a nossa mudança, que é o olhar para dentro de você, né? Para aquele olhar clínico, para aquilo que realmente precisamos mudar, precisamos modificar em todos nós. Renato, é bom trazer essa colocação, essas colocações de Emmanuel, porque é a visão de um espírito que está desencarnado, ou estava quando escreveu, claro. É a visão de um espírito que até nos prove o contrário, teve uma certa experiência com Jesus há 2000 anos, como Públio Lentulus. É um espírito que viveu muito essa questão da doença da filha dele à época, e então tem experiência para nos mostrar que realmente nós precisamos muito e muito do médico dos médicos. O médico dos médicos, que nós sabemos que é Jesus, ele não veio curar o corpo físico. A cura do corpo físico certamente é o resultado da cura do espírito. Nós espíritos nos curamos moralmente falando, nos melhoramos moralmente falando, como o Renato lembrou, a partir da questão 909, trata aí da reforma íntima no Livro dos Espíritos. E essa reforma íntima, que é o trabalho que nós fazemos de nos melhorar intimamente, nos melhorar por dentro, é isso o que nós precisamos fazer para que nós nos curemos espiritualmente falando, moralmente falando. E aí o reflexo
do espírito para o perispírito, que é aquele corpo que molda o corpo físico quando nós estamos encarnados, e daí do perispírito para o corpo físico quando estamos encarnados. Então nós temos a doença no corpo físico porque nós temos a doença no espírito, em nós mesmos. Nós somos doentes, nós somos seres ainda muito longe da perfeição. Nós somos seres que ainda pensamos muitas coisas equivocadas, ainda falamos muitas coisas equivocadas, ainda agimos de modo muito equivocado. E nós precisamos trabalhar constantemente para que nós realmente nos melhoremos. Cada momento da nossa vida é uma experiência e uma lição que a vida nos dá, uma lição que os bons espíritos nos ajudam a compreender, que vão fazer, essas lições, na verdade, vão fazer com que nós possamos compreender onde é que nós temos que mudar. Qual é o ponto que eu tenho que mudar? Muitas vezes nós não compreendemos naquele momento em que nós estamos passando pela dificuldade, pela doença, pela dor. Mas é certo que mais à frente, quando olharmos para trás, já um pouco mais amadurecidos, nós vamos olhar e falar: essa lição serviu para corrigir esse defeito que eu tinha nessa época. E a gente vai constatar que aquilo que passamos foi essencial, foi fundamental para que realmente recuperássemos a sanidade espiritual / moral, né? Eu quero ainda insistir na questão do nosso julgamento. Eu gosto muito da passagem da mulher adúltera, porque ali, nessa passagem da mulher adúltera, nós temos várias indicações de como nós devemos agir como religiosos que nós nos dizemos ser e como não agir como religiosos e principalmente como cristãos e espíritas que nós constantemente dizemos ser. Quando a mulher adúltera ela chega perto de Jesus, Jesus está escrevendo com o dedo na terra. E aí os acusadores vêm e dizem: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Manda a lei de Moisés que ela seja lapidada, ou seja, apedrejada até a morte. E tu que dizes? E aí existem duas saídas ali, pelo menos para nós, seres ainda muito longe da perfeição, que são a saída de falar: não, apedreja, a lei não manda, apedreja. Aí, se Jesus falasse apedreja, ele estaria indo contra a lei de amor que ele estava pregando, que ele vivia pregando. Se Jesus fala: não apedreje, vamos dar uma chance mais para ela, o que ia acontecer é que Jesus estaria indo contra as leis de Moisés, e aí eles teriam chance de prender Jesus, porque ele estava indo contra as leis que eram estabelecidas e que regiam o judaísmo à época. Ainda tem a questão de quando Jesus fala: aquele que estiver sem pecados que atire a primeira pedra, e nós precisamos perceber que, pelo menos eu, João, eu sou cheio de pecados, sou cheio de erros, eu cometo erro todos os dias. Eu não tenho vergonha de dizer aqui nos microfones sagrados da Rádio Rio de Janeiro, porque isso é uma verdade e eu não posso de forma nenhuma maquiar isso, fazer com que as pessoas enxerguem um João sem mácula, sem pecado, sem erro. Não existe isso na nossa faixa evolutiva. Sinto muito decepcioná-los, mas é isso. O João ainda é lotado de erros e que a cada instante aí cabe ao João, cabe a mim, olhar e identificar os erros
e fazer com que esses erros cada vez mais sejam diminuídos, cada vez mais o contrário de cada um desses erros possa crescer dentro de mim. Esse é o trabalho que eu, João, tenho que fazer em mim. Não compete a mim fazer esse trabalho na minha esposa, na minha filha, nos meus amigos, né? No Renato, na Fabiana, no Henrique, no Leopoldo. Não cabe a mim. Cabe a cada um de nós fazer o trabalho dentro de nós. É por isso que Jesus, lá em Mateus 10, 28, ele fala que nós não temamos aqueles que podem nos matar o corpo. E ele diz, afirma, não podem nos matar a alma. Ele diz vós, né? Mas, ao contrário, temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. O aquele é um só. Só existe um ser em todo o universo que pode prejudicar o João. Só um. Não tem essa de meu inimigo, meu maior inimigo. O meu único inimigo sou eu mesmo. Porque à medida que eu me transformo moralmente, me melhoro moralmente, certamente eu vou atrair para mim coisas muito melhores. A partir do momento que eu me transformo moralmente, eu vou conseguir ajudar outras pessoas a identificarem dentro de si onde estão os seus erros, os seus equívocos e ter força para realmente modificar o que deve ser modificado. Então eu não tenho que ficar apontando a ferida do outro, como lembrei na minha fala antes do Renato, que é questão 903 do Livro dos Espíritos, que diz que nós devemos observar os erros dos outros, sim, mas para olhar para dentro de mim, para verificar se eu tenho aquele mesmo erro que eu estou apontando no meu irmão. Não para divulgar, não para machucar, não para magoar, para humilhar, como nós ainda fazemos, infelizmente. Nós criticamos muito as outras pessoas por agirem desta ou daquela forma, mas nós mesmos não fazemos aquilo que devemos fazer. Então, se um dia algum irmão, alguma irmã vir o João numa situação em que aquela situação é ruim, é negativa, que possa entender que João ainda tem os seus erros, os seus equívocos, ainda luta intimamente para modificar o erro, transformando-o em acerto. E a mesma coisa cada um dos irmãos que frequentam o nosso convívio religioso, filosófico, dentro dos centros espíritas. Nós não vamos receber dentro dos centros espíritas espíritos luminosos o tempo todo. Um ou outro sim para nos ajudar, mas a grande maioria será de espíritos endividados, espíritos ainda comprometidos com a lei divina e ainda comprometidos negativamente, que eu quero dizer, com a lei divina, ainda com muitos vícios, com muitas paixões, com muitos erros. E é isso que a gente precisa entender. Cada um está num momento e esse momento tem que ser respeitado. Não podemos fazer juízo de A, B ou C. Temos que olhar para dentro de cada um de nós. Mas, meus queridos amigos e irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Não saia daí, fique conosco, fique com a Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz e através do Rádio Rio de Janeiro.digital. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós de volta com o programa A Consolação de Jesus. Este programa
que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, fazendo com que aquilo que nós não entendíamos, porque o véu da letra cobre muitas vezes as passagens bíblicas, hoje, através do esclarecimento espírita, nós podemos realmente compreender o que é que foi falado há 2000 anos, através de vários e vários irmãos que nos trazem os relatos de Jesus, as experiências de Jesus, os ensinamentos de Jesus e também os demais irmãos que vêm colaborando dentro do Novo Testamento até o Apocalipse. O programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, das 9 às 9h55, e reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E nós queremos agradecer de antemão esse carinho imenso que cada um de vocês transmite para nós. Obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho. Obrigado por divulgarem o programa A Consolação de Jesus. Obrigado por divulgarem a nossa Rádio Rio de Janeiro. E estamos, como dizia Gerson Simões Monteiro, estamos juntos para continuarmos nesse trabalho. Se você quiser e puder nos mandar uma mensagem de texto via WhatsApp para nos ajudar com o programa, dizendo, olha, eu concordo ou eu não concordo com o que foi falado. Acho que existe um outro ponto de vista, existe uma outra interpretação cabível nesse ponto, nesse texto, e é isso que a gente precisa, que vocês mandem as suas interpretações, claro, de acordo com a doutrina espírita, mas se você tiver uma outra visão a respeito do ponto em estudo, mande para nós também. É interessante, de repente a gente não consegue enxergar determinado ponto, determinada questão, e aí vem um ouvinte, uma pessoa que está ligada aqui no programa Consolação de Jesus e nos ajuda com o seu esclarecimento, né? Com o seu ponto de vista. O WhatsApp do programa A Consolação de Jesus é o 21 98459 3950. 98459 3950, DDD 21, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Vamos então dar continuidade ao estudo, onde nós estamos vendo a passagem em que Jesus come com pecadores. E já falou o Renato, eu já falei bastante na primeira parte, porque hoje nós não temos a companhia da Fabiana nem do Henrique Parente, eles não puderam participar da gravação desse programa, mas teremos agora a participação do Leopoldo Pio. Então, Leopoldo, vamos ouvir as suas considerações. Eu quero aproveitar um pouco do que o João e o Renato trouxeram, porque a fala deles foi tão rica que talvez valha mais a pena a gente explorar esses pontos já abordados do que trazer um tema totalmente novo a princípio. O Renato, por exemplo, falou da ideia de doença da alma e do corpo, ou da saúde da alma e do corpo. E é interessante a gente entender que todos nós que estamos encarnados na Terra somos doentes. Jesus, na verdade, veio para todos, porque todos nós estamos, alguns mais, outros menos, doentes da alma, e é por conta disso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Alguns estão menos doentes, que são aqueles que o Renato ressaltou, que já estão no caminho correto, já estão de alguma maneira atravessando a porta estreita, pelo menos, e aqueles que são mais doentes ainda, que são aqueles espíritos ainda resistentes ou renitentes, e que de certa maneira os publicanos e os pecadores, citados no versículo que estamos analisando hoje, acabam se referindo. E por isso que é tão importante a misericórdia e não a acusação e não o julgamento. Jesus, como a melhor síntese do amor, do carinho, da perseverança,
da indulgência, ressaltou que ele está até hoje na Terra, mesmo que não mais encarnado, por conta da misericórdia que ele tem por conta desses doentes que estão encarnados na Terra para passar por determinadas provas e determinadas expiações. E é por isso que é importante também que a gente entenda, como disse muito bem o João, a ideia da transigência ou da intransigência, porque a misericórdia que Jesus traz a todos os espíritos ainda em desequilíbrio, e especificamente nessa situação descrita pelo versículo, publicanos e pecadores representam, de certa maneira, uma metáfora de todos nós, até porque é muito provável que nós estivéssemos naquela realidade enquanto publicanos, chamados pecadores, os fariseus, enfim, talvez nós fôssemos parte de um desses grupos que são colocados nesses versículos como seres encarnados ainda com dificuldades muito particulares por conta do seu materialismo. E nesse sentido, todos nós precisamos ter misericórdia com relação aos erros dos outros. Precisamos aprender a entender os nossos erros e entender os erros dos outros, como bem disse o João. Mas, ao mesmo tempo, entender esses erros não significa endossá-los, não significa, como se costuma dizer hoje, passar o pano para a intransigência que tanto caracteriza a nossa realidade. E, nesse sentido, eu quero lembrar também, ainda falando dessa ideia dos doentes da alma, que somos todos nós em medidas diferentes, que a Terra, além de ser uma escola e uma prisão, é um hospital. Ou seja, um mundo de provas e expiações como a Terra precisa realmente da misericórdia, da caridade, dos enfermeiros, dos médicos da espiritualidade e dos médicos encarnados, para que nós possamos encontrar o caminho da porta estreita e nesse processo nos transformarmos no homem novo. Quando nós falamos da Terra como prisão, na Terra como escola e na Terra como hospital, nós precisamos lembrar então que nós, de alguma maneira, fazemos parte dessas três realidades. Nós estamos, de alguma maneira, aprendendo algo nesse processo encarnatório, logo a Terra é a escola. Nós estamos no hospital em que nós vamos curando os nossos problemas espirituais, perispirituais, poderíamos dizer, e também os problemas do corpo, lembrando que as doenças do corpo são, na verdade, reflexos de erros, de dificuldades, de desequilíbrios produzidos nesta ou numa encarnação anterior. E nós somos, de certa maneira, prisioneiros dessa realidade de expiação, até que haja um momento em que a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. E é exatamente por isso que hoje nós percebemos tanta intransigência. Muito importante o João remeter a essa ideia da intransigência e da transigência, porque o contrário da intransigência é a indulgência. É essa capacidade que nós temos de entender as faltas alheias e de compreender a nossa própria fragilidade. E nesse processo, evidentemente, sairmos da inércia, porque nós não podemos entender a indulgência como omissão, como eu acabei de dizer, como uma passada de pano nos nossos próprios erros ou nos erros dos outros. Tem inclusive um texto do Divaldo, que está no livro Viver é Amar, em que ele fala da indulgência, dizendo o seguinte, que a indulgência, ou a transigência, se vocês preferirem, é um sentimento de humanidade que vigora em todas as pessoas, aguardando o desdobramento e vitalidade que somente o esforço de cada qual logra realizar. Ela é calma e natural, fraterna e gentil, brotando como linfa cristalina ao alcance do sedento. Generosa, não guarda qualquer ressentimento, esquecendo as ofensas a benefício do próprio agressor.
A indulgência é um ato de amor que se expande e um ato de caridade que se realiza. Mede-se a conquista moral de um homem pelo grau de indulgência que possui em relação aos limites e erros alheios. Eu sugiro aos nossos ouvintes que procurem esse texto, talvez exista na internet. O livro chama-se Viver é Amar, de Divaldo e Joana de Ângeles, e esse trecho que eu acabei de citar está no capítulo 2, chamado Indulgência Permanente. O grande modelo dessa indulgência permanente é Jesus, e está retratada nesse versículo citado pelo João. É importante que a gente perceba que essa realidade que nós vivemos hoje, essa realidade não só do Brasil, mas do mundo, que a gente poderia até chamar de uma era da intransigência, ou seja, uma era em que há muitos extremismos de pensamento, em que as pessoas têm uma dificuldade de escutar a perspectiva, a visão de mundo do outro. Ela é fruto desse momento também de transição. Muitos desses aprisionados na Terra são esses intransigentes. Talvez nós sejamos um deles ainda de alguma forma. É preciso que a gente faça essa avaliação, porque o que nós percebemos hoje é uma intransigência, inclusive nesse sentido extremista, mais do que radical, porque o termo radical ele tem um sentido diferente do extremista, e eu uso o termo extremista para designar, por exemplo, essa ideologia de nós contra os outros, dessa oposição muito maniqueísta e que faz com que as pessoas não possam se moldar ou pelo menos entender a perspectiva do outro para que as conversas sejam mais produtivas. Isso também é indulgência com relação às nossas fragilidades e às fragilidades dos outros. Indulgência com relação ao pensamento, muitas vezes desequilibrado, do irmão, e também das nossas dificuldades de pensamento. É importante que a gente pare para pensar um pouco nesse grande modelo que é Jesus, quando ele diz que ele não veio por aqueles que são sãos, que na verdade são uma pequena minoria dos encarnados na Terra. Ele veio por todos os doentes, especialmente por aqueles que ainda não encontraram o caminho que o Renato citou agora há pouco. E é claro que esse caminho é Jesus. Obrigado, Léo. Obrigado pela tua participação. Muito interessante também. A visão do Leopoldo como sociólogo é muito interessante para que nós possamos compreender essa sociedade como um todo. Porque tantas e tantas vezes nós acreditamos que a sociedade ela tem que ir por um determinado caminho, e quando notamos que existem vários caminhos, porque todos nós temos uma parte da verdade conosco e não toda a verdade ainda. Teremos quando formos espíritos perfeitos, mas nós ainda não temos toda a verdade. E por não termos toda a verdade, nós não podemos dizer que o outro está errado, que essa outra parte da sociedade está errada. Nós falamos de vez em quando aqui no programa, na Rádio Rio de Janeiro, nos programas da Rádio Rio de Janeiro, que o Brasil vive já há alguns anos uma polarização de ideias muito grande, principalmente polarização política. E é saudável nós discordarmos, é muito saudável, porque, como dizia um filósofo francês, que eu agora não me recordo o nome, a unanimidade é burra. Ou seja, na nossa faixa evolutiva, quando existe a unanimidade, quando a gente está falando em sociedade, né? Numa sociedade de muitos indivíduos, essa unanimidade ela vai ser falha, porque nós não temos o conhecimento, como disse, da verdade como um todo. Cada um de nós conhece uma parte, cada um de nós está correto em determinado assunto, num determinado ponto de vista, mas nós ainda não temos o domínio da verdade, e por isso é preciso que nós tenhamos a chamada humildade, a verdadeira humildade. Não é aquela humildade de nós parecermos humildes, mas é aquela humildade de sermos verdadeiramente humildes,
de vivermos essa humildade dentro de nós. Então, não dá para a gente imaginar uma sociedade, no momento evolutivo em que nós nos encontramos, em que todos pensem da mesma forma. O que a gente precisa é exatamente respeitar a visão, né, do outro, a visão da outra, que cada um de nós possamos compreender e respeitar a ideia das pessoas que pensam diferente de nós. E detalhe, não pensam diferente de nós em tudo. Essas pessoas pensam diferente de nós em alguns pontos. E o pior é que nós transformamos esses pontos de divergência em pontos fundamentais. Eu não posso me relacionar com fulano porque ele tem esse ou aquele ponto de vista diferente de mim. Antagônico de mim, melhor ainda, né? O contrário daquilo que eu penso. Mas, gente, quando nós começamos a perceber o tanto de coisas em comum que nós podemos ter e buscarmos esses pontos em comum, buscarmos valorizar esses pontos em comum, aí a coisa muda de figura. Muda de figura porque nós passamos a perceber que o nosso irmão é muito parecido conosco. A nossa irmã é muito parecida conosco. Nós não temos essa diferença toda que parece. A nossa diferença está muitas vezes no discurso. Por dentro, muitas vezes, nós pensamos muito parecido com aquela pessoa. Bom, eu gostaria de trazer aqui a participação de alguns irmãos que nos mandaram mensagens. Algumas mensagens, como não tem relação com o tema que nós estamos estudando, nós não trazemos, né? Mas alguns sim, algumas pessoas aqui nos trazendo suas reflexões muito interessantes. Vou começar aqui pela Tércia de Nilópolis. Bota assim: bom dia, amigo João, ouvindo você pela rádio. Que bom, Tércia. Ela pediu para mandarmos a letra da música que toca ao final do programa A Consolação de Jesus. E nós dividimos a música. Na primeira parte botamos num dia e a segunda parte colocamos na semana seguinte. E aí a gente vai alternando assim, primeira parte numa semana, segunda parte em outra semana. E a música é a música Terra, do nosso amigo e irmão Armando Bento, que está no primeiro CD do Vozes do Caminho, infelizmente esgotado, e que nós estamos aí nessa questão de voltarmos efetivamente para que nós possamos reeditar os 2 CDs do Vozes do Caminho. Vai ser muito interessante. E aí a Tércia me pediu a letra da música Terra, e eu mandei a letra para ela. Ela diz assim: eu cantava algumas estrofes erradas. Obrigada, amo essa música, principalmente o programa e os ensinamentos de todos. Hoje, ouvindo o relato da mudança de nome e como mudamos em relação ao outro e a nós mesmos. Até se refere ao programa anterior, claro, que nós falamos a respeito da conversão de Mateus, ou de Levi, à época, né? Um abraço, Tércia, obrigado. O nosso Alcides, agora morador lá de Ceará, ele nos manda aqui seu recadinho: o maior bem que temos na vida é o tempo. O tempo é o tecido que veste a vida. Aproveite seu tempo ao máximo. Aproveite cada dia como se fosse o único. Aproveite a vida. Bom dia e um ótimo final de semana. Bom dia feliz. É isso aí, Alcides. Beijão para você. Saudades, irmão. Em breve que nós possamos nos ver. Mandar aqui um abração para o nosso Alcinei de Irajá. Mandou um texto aqui sobre Jesus. Quem sabe a gente consegue ler de uma próxima vez. E agradecer aqui o convite da Ana Paula Coutinho, do Grupo Espírita Franciscanos. Obrigado, minha irmã. Estaremos juntos em breve, se Deus quiser. É isso, meus irmãos. Vamos agora terminar o nosso programa através da nossa prece final.
vamos elevar os nossos pensamentos para agradecer a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, esses momentos que nós passamos juntos e todas as reflexões que possamos fazer para melhorar a nossa vida. Vamos à nossa prece final. Querido Mestre Jesus, como é bom, Senhor, estudar o Teu Evangelho, a Tua doutrina espírita. Como é bom, Senhor, ficar pensando em como é que Tu andavas por essas terras aqui desse planeta e como é que Tu nos amas tanto, com tamanha intensidade, que faz com que a gente se sinta acolhido, Jesus. Se sinta abraçado por Ti, Mestre. Tantos e tantos irmãos, Senhor, que estão nesse momento sofrendo tanto, tendo dores físicas e sofrimentos psicológicos, que precisam da Tua ajuda, Senhor. Nós Te pedimos, Jesus, ajuda-nos, a nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, como é o caso do nosso irmão de Petrópolis, João Batista, que desencarnou ontem, Senhor. Desencarnou e ele, como tinha um apelido de um pássaro, como o filho dele disse, ele bateu asas. Acolhe, Senhor, ao nosso João e tantos irmãos que desencarnam todos os dias e vão levando consigo, às vezes, a dor, o sofrimento, a incompreensão, que eles possam ser acolhidos em Teus braços, Senhor, e que o Teu amor cubra a cada um deles, a cada um de nós. Que estejamos contigo, Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver,